Amados irmãos e irmãs, hoje é quinta-feira da 14ª semana do Tempo Comum. Então vamos meditarmos o Santo Evangelho da missa de hoje. Do Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Em qualquer casa em que entrardes, dizei: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis ouro, nem prata, nem cobre nos vossos cintos, nem alforje para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem cajado, pois o operário é digno do seu sustento. Quando entrardes numa cidade ou num povoado, procurai saber de alguém que seja digno e permanecei ali até vos retirardes do lugar. Ao entrardes na casa, saudai-a. E se for digna, desça a vossa paz sobre ela. Se não for digna, volte a vós a vossa paz. Mas se alguém não vos recebe e não dá ouvidos às vossas palavras, saí daquela casa ou daquela cidade e sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo, no dia do julgamento haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Palavra da salvação. Amados irmãos, então é importante este Evangelho de hoje, porque nos fala do anúncio do Evangelho. Porque onde o Evangelho é anunciado, o reino de Deus se faz presente. Jesus Cristo, o próprio Deus. E com certeza, onde o Evangelho é anunciado e acolhido, os demônios fogem. As pessoas recuperam até a saúde. As pessoas ficam alegres, volta à vida, as pessoas ressuscitam. Aparece realmente uma nova criação. O Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo realiza uma nova criação naqueles que escutam e acolhem. Por isso aí a importância de anunciar o Evangelho. É a grande recomendação de Jesus Cristo. Ide até os confins da terra. Anunciai o Evangelho. É uma ordem, não é um pedido, é um mandato de Jesus, uma ordem. E todos nós, batizados, nos tornamos discípulos, missionários, profetas pelo batismo, para também anunciarmos e testemunharmos o Evangelho. E o Evangelho deve ser anunciado na gratuidade. De graça recebeis, de graça deveis dar. Deus nos concede tudo de graça. Jesus nos deu a vida gratuitamente por amor. Assim também nós devemos anunciar e testemunhar a obra do Evangelho de Deus em nós gratuitamente, por amor. Eu sei que é difícil, né? É a gratuidade. Sempre existe algum interesse no mundo por trás, né? É interessante analisarmos isso. Se você... Até na família a gente percebe isso, interesses. Se você é estudioso, tira boas notas, o pai, a mãe promete um presente. E é assim, sempre tem um interesse por trás. O amor nosso humano é todo ele interesseiro, egoísta, foi ferido pelo pecado original. Então é difícil achar o amor gratuito. O amor gratuito mesmo vem de Deus. Um amor que não busca o próprio interesse, mas busca sempre o bem do outro. Esse é o amor de Deus. O amor gratuito. Então é assim, no trabalho, se você veste a camisa da empresa, se você se esforça, você tem uma recompensa, senão não tem. É sempre assim. Fez o bem, tem uma recompensa, senão não tem.
Só que o amor de Deus é diferente, o amor de Deus é gratuito. Quando nós não o amamos, Ele nos ama, gratuito. Quando nós nem lembramos dele, Ele nos perdoa. Esse é Deus, que faz tudo por amor. Mesmo que nós não o retribuamos em nada, Ele continua nos amando, continua nos perdoando, continua nos ajudando. Quem consegue fazer assim? Se o outro te faz mal, você devolve com bem ou na mesma moeda? Deus é assim. Todos os nossos pecados levaram o Filho de Deus na cruz, Cristo. E o que Deus devolveu para nós? O castigo que merecíamos? Não. Devolveu o amor e a misericórdia. É assim que Deus age. Por isso, nós recebemos tudo de graça. Tudo é dom de Deus. Devemos também nos doarmos, servirmos, anunciarmos o Evangelho, tudo por amor também, assim como Deus age conosco. Coragem, irmãos. Não tenhas medo de ser testemunha de Cristo. O cristão, às vezes, o católico é muito tímido, muito vergonhoso, muito no seu mundinho, na sua zona de conforto, mas é preciso que o Evangelho seja anunciado. Não tanto por palavras, mas com a própria vida. Porque onde aparece, o Evangelho se realizando, o amor, o perdão, a misericórdia, aí o reino de Deus faz presente, aí a salvação se faz presente. Você amando lá no teu trabalho gratuitamente, você está anunciando o Evangelho, o amor de Deus. Se você ama tua esposa, teus filhos, teu marido, teus pais, teus avós, se você cuida dos idosos, se você se doa, serve, você está anunciando o Evangelho. Então, se você ajuda alguém, um pobre, um doente, um necessitado, se você tem interesse nenhum, por amor a Cristo, ali isso é o Evangelho. Amar é anunciar o Evangelho, como já falávamos na liturgia de ontem. Onde tiver amor e caridade, Deus aí está. Isso é o Evangelho. É interessante, porque Santo Antônio, São Francisco, o pai espiritual de Santo Antônio, Santo Francisco falava: ide anunciar o Evangelho para os freis. Se for preciso, digam alguma palavra. Então, não é nem preciso dizer muitas palavras para anunciar o Evangelho, só amar. Por isso, Santo Antônio vai dizer, depois que aprendeu de Francisco, cessem as palavras e que falem as obras de amor. Falam mais do que as palavras. Então o Senhor nos pede isso hoje, para sermos testemunhas do seu Evangelho, vivendo uma vida de amor, de perdão, de misericórdia, de caridade, saindo do egoísmo, servindo, se doando mais, gratuitamente, sem esperar recompensa, mas tudo por amor, porque é assim que Deus tem nos amado. E eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.